Fala, investidores, empreendedores. Mais um vídeo aqui para o canal, tá? Uma análise completaça aqui do Cari11, tá? Ele é um risco ou é uma oportunidade disfarçada? Nesse vídeo, nós vamos começar a fazer uma análise completa do Cari11, um fundo imobiliário que apresenta números operacionais muito fortes, vacância zero, contratos longos, é uma gestão muito ativa, mas existe uma pergunta: se o fundo parece tão sólido, por que suas cotas continuam sendo negociadas abaixo do valor patrimonial? Será que estamos diante de uma oportunidade ou existe algum risco escondido? Isso é o que vamos descobrir no vídeo de hoje. Lembrando que isso não é recomendação de compra, tá? Eu trago aqui apenas o meu olhar e as minhas análises compartilhadas aí com a comunidade, tá? Por que que o mercado ainda aplica o desconto, tá? Para começar, observe esses três números que eu deixei aqui em tela, tá? O Cari 11 hoje está com 0% de vacância física. O Howard dele está de 9,9% e 94% são contratos atípicos. O Howard representa o prazo médio ponderado, restante dos contratos de locação, tá? Na prática, quanto maior esse número, maior tende de ser a previsibilidade da receita do fundo. Ou seja, estou falando aqui que ele já tem uma previsibilidade de 9 anos de receita. Portanto, estamos falando de imóveis ocupados, contratos protegidos e quase 10 anos de receita contratada, tá? Então, o mercado ainda aplica um desconto sobre as cotas. Será que essa é a pergunta central? Por que que o mercado está colocando o preço dele abaixo? E aí eu fui olhar o portfólio. E o CARI é classificado como fundo híbrido, mas possui sua predominância em imóveis voltados à renda urbana, tá? Atualmente, o portfólio representa 33 imóveis distribuídos em 15 estados. Isso é ótimo, porque tem uma diversidade. Atende 11 locatários e 3 segmentos principais. Quais são os 3 segmentos? Renda urbana, com 61%, logística, com 31%, e agora os escritórios, que representa 8%, tá? E aí, essa diversidade geográfica é positiva também, porque reduz a dependência de uma única cidade ou região. Por outro lado, como veremos mais adiante, a diversificação dos números de imóveis não significa necessariamente uma diversificação equilibrada das receitas, tá? Aqui, a tese do fundo do Cari 11 está baseada em 4 pilares, tá? Primeiro é comprar bons imóveis, selecionar bons inquilinos, utilizar contratos longos para gerar previsibilidade, e a quarta é fazer reciclagem do portfólio sempre que surgir uma oportunidade. É uma estratégia defensiva na geração de renda, mas tem oportunidade na alocação de capital. O fundo não pretende apenas receber aluguel. A gestão busca comprar, melhorar, vender e reinvestir os recursos, basicamente, tá? E aqui eu falo sobre o ciclo de valor de criação. O Cardian não administra o portfólio da mesma maneira passiva, tá? O ciclo começa com compra de imóveis, depois a gestão procura melhorar a operação ou o contrato daquele ativo. Quando entende que o imóvel alcançou
ao determinado nível de valorização, ele exporta para vender. O dinheiro recebido, eles reduzem dívidas e, posteriormente, financia novas aquisições. Portanto, o objetivo não é simplesmente aumentar o tamanho patrimonial. O objetivo deles está declarando que é melhorar a qualidade dos ativos, elevar o resultado da cota, e só que essa estratégia depende muito da capacidade de execução da gestora, tá? A operação de 804 milhões no portfólio. Um dos acontecimentos mais relevantes para a tese é a operação da venda do imóvel o imóvel Risa Master. O valor desse imóvel foi de 804 milhões e 400 mil reais. Essa operação pode gerar 4 efeitos importantes, tá? O primeiro efeito, ganho de capital, ele reduz a alavancagem, diminui a concentração do portfólio e libera recurso para futuras aquisições. No papel, é uma operação que pode melhorar bastante a estrutura do CARI 11, mas é importante analisar como esse pagamento será realizado. E aí eu fui também verificar lá nos RIs, tá? Dos 840 mil envolvidos na operação, 382 milhões estão em caixa. Serão recebidos imediatamente. Isso representa 47% do valor de caixa imediato. Os outros 250 mil serão recebidos por meios de cotas subordinadas, enquanto os outros 172 milhões ficarão na estrutura como seller finance, que funciona como financiamento de concessão pelo próprio vendedor ao comprador. Isso significa que menos da metade da operação entra imediatamente no caixa. Portanto, mesmo depois da venda, parte do risco econômico continua dentro do próprio CARI. Então, assim, qual é a leitura que eu tenho? É uma boa estratégia, mas o resultado depende muito da execução. Ela pode gerar um ganho de capital, reduzir dívidas, diminuir concentração em determinados locatórios, mas também existem alguns riscos. Parte do pagamento será recebido no futuro. O fundo ficará exposto às cotas subordinadas e o resultado final dependerá da execução da operação. Por isso eu considero uma estratégia interessante, sim, tá? Mas ainda não considero o resultado totalmente garantido. Uma das coisas é anunciar uma operação, outra coisa é concluir os pagamentos e transformar isso em benefício. Então a gente tem que ser bem otimista para ter tudo certo essa operação, tá? E aí vamos falar um pouco sobre a qualidade dos imóveis, tá? O CARI hoje está ligado diretamente à economia real. O portfólio possui atacarejos ligados ao consumo essencial, imóveis logísticos utilizados para distribuir produtos, ativos industriais, as necessidades também da parte industrial e também escritórios corporativos. São imóveis que possuem utilidade operacional para os seus locatários. Além disso, a presença de status reduz o risco exclusivamente regional. Mesmo assim, precisamos observar não apenas onde estão os imóveis, mas quem está pagando os imóveis, quem é o que o CARI cede seus imóveis, né? E aí, a gente pode ver o imóvel da BF.
Um dos ativos que chama muita atenção está localizado em Itapevi, no estado de São Paulo. O valor representa para a aquisição foi de 119 milhões e 810 mil, tá? A nave logística possui 34.286 metros quadrados, mas o terreno completo possui mais de 405 mil metros quadrados, ou seja, um terreno que é quase 12 vezes maior do que a área construída. O imóvel está totalmente locado ao Carrefour e o espaço adicional pode representar um potencial de expansão para instalações de estrutura, de refrigeração ou geração de novos aluguéis. É um ativo que pode esconder um valor ainda não totalmente explorado, porque tem muita área e pouca área construída. Isso me chamou a atenção, tá? O contrato com Itapevi, apesar de um potencial, existe um ponto de atenção que deve ser monitorado. É um contrato típico e possui vencimento agora para 2029. Ele apresenta uma manifestação positiva em relação à continuação da ocupação, mas a manifestação é positiva a não ser que eles não renovem, porque é um contrato típico. Contrato típico, ele é um contrato normal, não tem nenhuma cláusula que faz o Carrefour pagar um contrato atípico. Você tem cláusulas contratuais que, caso você reincide o contrato, você paga uma multa. O contrato típico, que é o contrato normal, basta você cumprir o aviso prévio que você não recebe multa. Então, assim, por ser um contrato típico, tem que ser muito bem observado. Até que existe o risco, eu acredito que existe do Carrefour deixar, mas é muito pouco provável, tá? E aí, aqui nesse slide, a gente vê que o CARI possui locatórios conhecidos, relevantes dentro do seu portfólio. Porém, 72% que está concentrado em 3 maiores locatórios. Esse é um nível elevado de concentração, sim. Isso aí você tem que tomar cuidado quando você for analisar. A qualidade de créditos inquilinos reduz a possibilidade de problema, mas não elimina o risco, tá? São empresas fantásticas, mas não eliminam o risco. Se um grande locatário desse enfrentar dificuldade, negociar contrato, ou decidir que não permanece dentro do imóvel, o impacto da receita poderá ser significativo. A gente pode ver que Carrefour lidera com 37% desse portfólio, e o Pão de Açúcar, que deu recuperação judicial, tem 14%. E aí a estratégia, aí eles estão fazendo uma estratégia para diluir. E aí, qual é a estratégia com o Carrefour? No caso do Carrefour, a estratégia não é, o que eles querem não é simplesmente eliminar eles do portfólio, eliminar o Carrefour do portfólio. A lógica é vender determinados ativos anterior, reduzindo a concentração e, ao mesmo tempo, adquirir novos imóveis considerando mais estratégicos. É uma reciclagem qualitativa. Em vez de avaliar somente a quantidade de imóveis ligados ao Carrefour, precisamos observar a qualidade desses imóveis, a localização, o potencial de cada ativo. O desafio será bem grande, tá? Para eles conseguirem vender esses ativos. Agora tem um que chamou muito a minha atenção, que foi o Grupo Pão de Açúcar. A empresa possui 4 bilhões e meio de reais
em obrigação relacionada à recuperação judicial, apresentada no material deles, tá? Ao mesmo tempo que o Grupo Pão de Açúcar representa cerca de 14% da receita do Carionce, até o momento analisado, os aluguéis estão pagos em dia, portanto, existe o risco de inadimplência, mas não imediato, tá? O risco ainda não se transformou em prejuízo para o fundo, porém, devemos continuar no radar. Se você tem um Carionce assim como eu, a gente tem que ficar muito bem olhando isso, tá? Agora, a proteção dos contratos. O lado positivo é que a previsibilidade operacional do fundo é muito forte. O Carionce apresenta a vacância física de 0%. E a vacância financeira também está em 0%. Aí você vai falar, o que é vacância financeira? Vacância financeira é simplesmente assim, ó. Você tem um inquilino, você está contando que ele vai pagar o aluguel e ele não paga. Isso gerou no seu TRE, naquele mês que ele não pagou, uma vacância financeira. Nesse exato momento, a gente está com 0%, tanto na física quanto na financeira. Além disso, 94% dos contratos são atípicos. Contratos atípicos com multa por saída e antecipação costumam ser mais fortes, dificultando o rompimento antes do vencimento. Isso oferece uma camada adicional, tá? E aqui a gente pode ver que quase 10 anos de receita contratadas. Isso é muito bom mesmo, tá? E aí, isso aqui gera o quê? Os nossos dividendos, que é aí a previsibilidade, tá? Em 2026, o guidance mensal apresenta, guidance, se você não sabe, é projeção, tá? Mensal apresenta de 8 centavos. De 8 a 9, fica variando de 8 a 9 centavos. Mas o investidor não deve olhar somente o valor distribuído. É fundamental entender a origem desse resultado, tá? Os dividendos vêm de aluguéis recorrentes, de ganho de capital, resultados financeiros, tá? Por isso a qualidade e a recorrência são tão importantes quanto o valor do dividendo, tá? Aqui, os contratos no Carionce e os CRIs, em sua estrutura financeira, a gestão procura fazer, como posso falar, amortizar a amortização e indexação dessas dívidas, com fluxo de contratos de longo prazo, tá? Depois que eu analisei previamente aqui a estrutura consolidada, a análise do Carionce exige atenção porque a estrutura mais complexa do que parece, tá? Eu peguei aqui os tipos de fundo controlador, tá? Como A22, A59, A25, Prime Long e o Kites Corporations. Por isso, olhar apenas para o balanço isolado do CARI não revela todas as exposições econômicas. O investidor precisa considerar a estrutura consolidada, incluindo as dívidas, ativos e obrigações existentes, tá? Quanto maior a complexidade, maior também se torna a dependência da qualidade da gestão e a transparência nos relatórios, tá? Nesse aqui, eu verifico assim, eu dou uma nota para avaliação da gestão, tá? A gestora do CARI demonstra uma postura realmente ativa, realizando aquisições, vendas, reciclagens relevantes. Os relatórios são extensos e procuram oferecer
uma visão consolidada do portfólio. Por outro lado, foram encontrados alguns campos internos aparentemente não revisados em determinados documentos. Isso não muda os fundamentos do fundo, tá? Mas é um alerta editorial. Uma gestão que trabalha com operações complexas precisa manter um nível muito alto de organização e revisão, tá? E eu ia falar um pouco sobre as taxas, o TISAXO, que parece uma matilha. Esse aqui eu acho muito importante estar falando, tá? Depois de analisar aqui o TISAXO das operações, o fundo possui vacância zero, contratos longos, existe uma operação imobiliária saudável por conta de trás das cotas, mas isso não significa que o desconto seja uma oportunidade automática. No mercado aplica esse desconto porque enxerga risco específico na estrutura do fundo. Tá? E aí, quais são os motores que fizeram o cara, na minha leitura, ficar abaixo, tá? A primeira é a estrutura física complexa, alavancagem por meio de CRIs, concentração no Carrefour, o risco recente do Grupo Pão de Açúcar, uma gestão muito ativa que aumenta muito o risco de execução, o histórico de emissão e a existência de fundos e veículos controladores. Separadamente, nenhuma desses fatores destrói a tese, mas todas juntas ajuda a explicar o porquê que está caindo, tá? E no cenário de juros, apesar da importância da Selic, o principal gatilho do CARI, ou se não está no cenário macroeconômico, o verdadeiro gatilho está na execução da estratégia. O fundo precisa concluir a venda do RAIS e do RICE, receber os valores previstos, amortizar os CRIs, reduzir concentração, reinvestir o capital com retorno superior e manter os dividendos sustentáveis. Então, aí eu vi que a execução aqui está o principal gatilho, que, como eu te falei, não é esses, seriam todos esses aqui para manter. E resumindo, quais são as forças para você investir no CARI e quais são os riscos? A vacância sério, 9 anos de previsibilidade de caixa, 94% do contrato atípico, uma gestão ativa e diversificação geográfica. Os riscos são o Grupo Pão de Açúcar, Carrefour, a Operação RISA, a alavancagem e as novas emissões, tá? E aí eu fiz um score qualitativo aqui, tá? A nota geral foi de 8,1 sobre 10, porque os contratos atípicos dele, eu dou uma nota 5, a gestão de 1 a 5, tá? Gestão também toma nota de 1 a 5, eu dou 5, imóveis, vacância, 4, e a concentração eu dou uma nota 3, e financeira também eu dou 3, tá? Para qual investidor o CARI é? O CARI 11 parece ter melhor encaixe no perfil moderado, que busca geração de renda para um investidor extremamente conservador e estrutura financeira, talvez não seja o momento de entrar. Se você tem um perfil conservador, não entra, tá? Agora, se o seu for moderado ou agressivo, você pode entrar. O agressivo é que geralmente o investidor agressivo ele entra com tudo, né? Mas encaixa, limita o seu investimento no cara e não concentra muito nele, tá? E o veredito que eu dou sobre o CARI 11, tá? Que sim,
né, os fundamentos do Carrion se faz sentido. É um fundo que apresenta uma operação saudável, contratos protegidos, bons ativos, um valuation interessante com peságio. Por isso eu classifico como atrativo, tá? Eu tenho ele na minha carteira, acho que a cota está descontada, expliquei aqui os motivos. Eu estou esperando o próximo relatório, porque aí eu vou saber como que ficou a operação, tá? Será decisivo o próximo relatório para saber a operação com Rice, tá? E se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, fortalece aqui o nosso canal. Quando a gente chegar na marca de 1.000 inscritos, eu vou fazer um sorteio e o ganhador ganhará R$ 100 para fazer aporte. Outra coisa importante, tá? Entra no link abaixo da descrição, tem um canal de WhatsApp. Entra lá, vamos conversar sobre investimento. Se você tem alguma dúvida, esse vídeo aqui não foi nenhum inscrito que pediu. Eu fiz porque eu tenho um CARI na carteira e eu acho importante tudo que eu tiver na carteira eu mostrar análise por que eu tenho, tá? Então, até a próxima. Muito obrigado a todos. Tchau, pessoal.